na pandemia. O que é ansiedade? A ansiedade, na verdade, a ansiedade por si só não é uma doença. Não. A ansiedade é um sentimento natural que nos preparou para possíveis perigos no ambiente. Então, até certo ponto, a ansiedade é uma doença. Para ela ser classificada como uma doença, que seria o transtorno de ansiedade generalizado, que é propriamente dito a ansiedade mais comum, mas, por exemplo, a ansiedade social, que é uma fobia social, também é uma ansiedade. Fobia de avião é uma ansiedade. Tem vários tipos de ansiedade. A síndrome do pânico, ela é uma... Síndrome do pânico, exatamente. É, também? Transtorno do pânico, exatamente. Então tem que fechar alguns critérios, né, diagnósticos. Então, geralmente é com um tempo específico e tudo, né? Então a ansiedade por si só não necessariamente é patológica, é fisiológica. Só que o problema é quando ela começa a gerar um comprometimento na qualidade de vida da pessoa. Enfim, ela tá causando prejuízo mesmo. Que hoje é muito comum, porque a gente evoluiu, né, como a gente mesmo estava falando, para um ambiente que não tinha esse tanto a gente realmente sofria perigos de sobrevivência, tinha que fugir ou correr atrás de comida, enfim. Então, ou lutar, né? Ou lutar, exato. Então, quem tinha uma amígdala, que é a região da ansiedade mais desenvolvida, conseguiu sobreviver mais e foi se reproduzindo e chegou onde a gente está hoje. E passando esses genes, com a amígdala forte. Esses genes pra frente, né? A gente é resultado disso, então. Exato. E ao mesmo tempo a gente também não tinha esse tanto de gente, né? Então... por exemplo, você, um cara abordar uma menina na rua, pô, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Sei lá, conversar com ela. Pô, hoje o cara morre de medo de fazer isso, porque mesmo não representando uma situação de sobrevivência, porque antigamente, se ele fosse rejeitado, sei lá, às vezes uma tribo tinha algumas dezenas de pessoas. Se ele fosse rejeitado, cara, ele podia se, sei lá, ele não ia ter um sucesso reprodutivo, e aí não ia passar os genes adiante. Então é um instinto muito forte, né? Mas aí, por isso que a gente tem que se mostrar pro nosso cérebro que tá tudo bem, né? Você pode se expor, vai ter gente que vai te julgar, né? Vai ter hater, tá tudo bem, sobreviveu. Na verdade é barato, tá barato. Se é isso, só um hater assim pra eu fazer o que eu quero fazer, tá fácil, é isso. Né? E a gente falou do que é ansiedade. Agora, o que gera ansiedade, a gente pode também colocar nessa conta aí, as redes sociais, elas multiplicaram por 1000 o que era antigamente, o que você falou, você tá numa tribo de 10 pessoas, quando era criança você tá numa escola, então a quantidade de amigos, o quê? 30 pessoas, 40 pessoas que tá numa classe, hoje em dia é o mundo inteiro, talvez. Você pode ser exposto para o mundo inteiro, sei lá, para tua bolha inteira, não sei. Então deve gerar um pouco mais de ansiedade por causa disso, né? Como se precaver nessa época, era de exposição digital, de redes sociais? Mudou o jogo, né? Você diz pra quem faz conteúdo, pra quem cria conteúdo, pra todo mundo. Principalmente pra gente, mas né? Hoje em dia todo mundo, né? Porque qualquer pessoa vai ter 1000 seguidores ou vai tentar fazer alguma coisa, vai ter gente que vai ver, né? É muito difícil porque a gente, né, tem poucos... É uma minoria, os haters, mas é uma minoria que às vezes o nosso tema simpático de Luta Fogo, ele foca naquilo como uma defesa, né? Mas se você for considerar os números do hater frente aos números de pessoas que gostam e acompanham o trabalho, é muito pequeno, né? Sim. Então, mas é difícil, é um desafio, né? Só que qual que é o que acontece também? Eu acho que o que me motivou muito a começar a fazer os vídeos e me expor mais é normal, o medo de julgamento, porque a exposição realmente, a gente tá correndo risco de ser cancelado, a gente tá arriscando a própria pele. Mas é o skin in the game, né? São os valores. Eu acho que também a própria questão da espiritualidade é muito importante, né? A neurociência tem estudado, né, mais espiritualidade, tem laboratórios de consciência em Harvard, Stanford, Johns Hopkins. Então, práticas como, por exemplo, oração, né? Independentemente da religião da pessoa, eu acho que é uma prática legal de ter pelo fato de que você consegue colocar a sua intenção, então você lembra por que eu tô fazendo isso, a minha intenção é essa, eu quero isso. Na verdade, antes disso, você agradece, né? Então você reforça caminhos neurais de gratidão, obrigado, né, universo, enfim, por o que eu tenho, por o que eu vivo, hoje eu posso fazer o que eu quero, tudo, e pedir com intenção clara e reforçar e confiar, entregar, né? Então é interessante porque a gente tá treinando o circuito de serotonina, que é de bem-estar aqui agora, de gratidão, obrigado. Aí depois você reforça circuitos de dopamina, de foco nos objetivos, quero isso, e desapega, né, do resultado. Então a ideia é colocar a intenção
desapegar do resultado e confiar de alguma forma, né? Mas realmente a gente não tem controle sobre tudo, o fato é isso. Eu acho que aceitar isso também. E eu acho que praticar esses circuitos neurais de desapego saudável. Se der tudo errado, é isso também. Dá pra viver como um monge, né? A gente não... É isso, eu acho. Não sei, não tem controle. Mas né? um dos caminhos é cada vez usar menos rede social, cada vez menos ficar conectado. Se eu puder, eu faço todas uso as minhas palavras também. Se eu pudesse, sim. Eu acho que uma das maiores vantagens da pessoa que tem um emprego tradicional, tudo bem que hoje é muito difícil, né, se posicionar tradicionalmente no Brasil, principalmente alguém que né, vem de baixo mesmo, muito complicado, porque é o salário mínimo e tudo, mas se eu tivesse um emprego tradicional, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia desinstalar, só ia usar rede social em final de semana. Por isso que eu tô fazendo mais conteúdo pro YouTube, inclusive, que eu acho uma forma mais honesta, assim, mais sincera de fazer conteúdo. Você fica ali 10, 20, 30 minutos conversando com a pessoa, explicando. Um vídeo curto, ele é muito fácil de ser mal interpretado, né? Recortes Com ali certeza, e tudo, né? Com certeza.